Olá, tudo bem? Professora Natália aqui conversando um pouquinho com vocês sobre a banca Sebrasp, sobre processo penal. Nós temos aí um edital iminente e já sabemos qual é a banca do seu concurso, que será CESP-Sebrasp. Nessa hora, eu sei que dá um frio na barriga, mas aqui nós vamos abordar os principais aspectos dessa banca, principalmente em processo penal. Dessa forma você vai entendendo e vai traçando ali as estratégias para os seus estudos. As questões, elas costumam ser mais extensas ou com textos mais curtos? Em regra, nós encontramos textos mais diretos, mais objetivos, trazendo ali algumas premissas que precisam então ser analisadas para responder então seu enunciado. Geralmente, Sebrasp faz as questões ali no formato certo e errado. E nesses casos, você vai encontrar o enunciado com textos mais curtos. Mas lembre que a Sebrasp ela também aplica a prova de múltipla escolha, ali com 5 alternativas, e nesses casos nós teremos enunciados mais extensos. Então, precisamos ficar atentos ali ao formato da prova. Lembrando que Sebrasp é uma banca muito técnica. Um ponto muito importante é que existe cobrança de jurisprudência. Por isso, nós precisamos estar sempre alinhados com os últimos julgados dos tribunais superiores. E como fazemos isso? Com a leitura dos informativos, que nós podemos analisar ali nos próprios sites dos tribunais superiores. Sebrasp, ele costuma abordar o conteúdo da disciplina na íntegra ou tópicos principais. A banca Sebrasp, ela costuma reunir em um mesmo enunciado alguns tópicos que guardam ali uma correspondência. Então, diante de um único tema, traz diversas questões e pode também agregar matérias, certo? Fazendo ali link entre os conceitos. Então, você precisa entender o processo penal, entender ali, analisar o que o seu edital vai pedir e entender o processo penal como um todo. Porque sim, é comum você encontrar ali em uma única questão mais de um ponto, certo? E o que não deixar de estudar em processo penal numa prova Sebrasp? Sempre falo, comece pelos princípios. Esse estudo, ele é sempre importante. Por quê? Quando a gente fala ali de princípios, para que a gente possa compreender o processo penal, sempre analisando ali à luz desses preceitos constitucionais. A ideia é conseguir fazer uma interpretação de modo coerente. O processo penal, ele é uma matéria muito intuitiva, mas nós precisamos sempre lembrar ali de fazer análise. Então, por exemplo, você vai pegar uma questão, está na dúvida entre alguma alternativa ou se ela está certa, se ela está errada. Fazendo essa leitura, lembrando dos princípios e lembrando ali de todos os preceitos constitucionais, ainda que você não lembre de alguma regra ou outra, você pode acabar conseguindo resolver uma questão, porque você sabe que aquele enunciado ele traz ali uma assertiva que realmente não encontra nenhuma correspondência com o nosso sistema, com o nosso ordenamento jurídico. Para o estudo do direito processual penal, lembre sempre de 3 pilares: lei seca, jurisprudência e questões, certo? Por exemplo, outro ponto que eu recomendo sempre estudar: inquérito policial, com todas as características, analisando ali toda a doutrina tradicional. Isso é muito importante. Como ela elenca ali as características, porque isso cai em provas objetivas. Então, você vai fazer a leitura da letra da lei, tem ali sobre inquérito policial, você vai analisar a jurisprudência, verificar ali os julgados, ver como os tribunais superiores vêm tratando sobre o tema e resolvendo questões. Resolução de questões é muito importante, porque é dessa forma que você vai entendendo como a sua banca, no caso Sebrasp, como ela está pedindo aquele tema, certo? Então, estou começando a estudar agora, a matéria ainda é muito nova para mim, não importa, sempre façam questões, certo? Dito isso, lembre-se sempre que é fundamental ter uma rotina de estudos, de uma forma disciplinada, de forma focada, mantendo sempre a constância, principalmente nesse ponto, na resolução de questões.
É isso, gente. Muito obrigada e bons estudos.